É bom abrir o olho mesmo. Não tem peça de reposição, não vai achando que dá. Eu vi até a entrevista do Lázaro falando, não preciso de reforço. Vai com essa barca aí pra ver. Pra ver onde vai parar. Onde vai parar não, né? Mas vai ser a mesma coisa do ano passado. Assim, pode chegar, mas não vai ganhar. Título também. Vai ficar, quer dizer, os outros times brasileiros vão cruzar os braços. Vamp, mas e então dizer que só Flamengo e Palmeiras entram na Mas então tem que se livrar também de alguns jogadores, né? Tem. Porque o elenco é muito caro. Se o Corinthians está gastando mais e mais... Mas é fácil de entender porque ele falou não precisa de reforço. O do Palmeiras, o Abel, fala diferente. O Abel pede jogador pronto, né? Porque é o Abel. O menino está começando, então ele fala, não precisa de reforço para agradar o grupo. Ele quer agradar o grupo. Ele quer agradar os caras, entendeu? Olha, não preciso de reforço, eu estou muito bem com o grupo aqui. Você lembra que o Abel deu feliz? Mas, na verdade, o Corinthians precisa, o que você falou é verdade. Antes da Supercopa... 5 ou 6 jogadores urgentes. Antes da Supercopa, a final aí contra o Flamengo, você lembra que o São Bento, nosso querido São Bento, foi e empatou com o Palmeiras na estreia do Paulistão? 0-0. Você viu a coletiva do Abel? Não dá, preciso de reforço. Lógico. Aí quando o gol do Flamengo, não, tá tudo tranquilo. É tudo como você fala, milonga. Caras, você viu? É milonga pra milonga. Agora, aquela pergunta inicial, vale a pena ter o Renato Augusto, que o Pilhado fez? Eu acho que vale a pena você o Renato Augusto. Vale, claro. O que você precisa é de soluções para quando ele não puder jogar. Ele vai ficar muitas partidas fora. Tem muito time que joga sem esse armador, sem esse enganche, estilo Renato Augusto. Agora você precisa criar alternativas para jogar sem esse tipo de jogador, para fazer o time funcionar sem ele. O que o Corinthians não consegue é funcionar sem o Renato Augusto. Hoje não funcionou nem com ele, mas geralmente funciona. Agora precisa arrumar uma alternativa, não é possível. E o futebol brasileiro, a gente acabou de ter a Copa São Paulo, né, o maior campeonato do mundo, sub-20. Você começa a olhar os times, falar desse meia, você falando... Os meia hoje tudo vai para a beirada do campo, não tem. Antes todo mundo tinha o Zica do 10 do Flamengo, o Roberto Dinamite, o 10 do Vasco, aí você pegava o Rivelino, todo mundo tinha sua camisa 10, todos os clubes. O Fluminense lá com o Washington e Assis, sempre teve aquela referência. Hoje é todo mundo na beirada. Ué, o Fluminense recente, teve Conca, Deco. Não tem mais hoje. Os caras hoje na divisão de base pegam os moleques e botam tudo pra jogar com a perna trocada do lado de posição investida e esqueceram de criar meias. E a base do Corinthians, hein? O futebol brasileiro sempre teve. A base sempre foi muito forte do Corinthians. Há alguns anos não tem revelado um cara que você possa utilizar no time principal. Você falou do Adson. O Adson não é um 10 por dentro. Não, é uma opção de ponta que eu falei. Mas só tem isso. Não tem camisa mais meias para substituir. Ainda o Flamengo ainda tem o Everton Ribeiro e a Arrascaeta, e o Everton já passou da casa dos 30. Olha o futebol nacional. O Veiga, que jogava com o Scarpa, são dois caras que são meias, mas que são voluntariosos, volta para marcar, ajuda. Não tem mais, tá acabando, não tem. Tá acabando. Não tem mesmo. O que tem vai embora. Não tem. O que tem vai embora. As pernas trocadas. O que tem de qualidade acaba indo embora. Essa é uma realidade do futebol do Brasil. Antigamente o garoto jogava numa equipe menor, o sonho dele era jogar no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo. Hoje não, hoje o cara sonha em jogar lá em qualquer clube da Europa. Ele vai jogar num clube pequeno da Europa, mas ele está satisfeito de ser transferido para um clube pequeno da Europa. E aquilo que fica de qualidade técnica do futebol brasileiro é algo muito pobre. E é uma judiação aqueles que ficam... E tem duas exceções, que é o Flamengo e o Palmeiras, que ainda tem alguns jogadores de boa qualidade técnica. Não, e é uma judiação aqueles que ficam e não conseguem render, né? Como o Luan, o Lucas Lima, jogadores que fariam a diferença, esses meias que você falou aí. Você já imaginou o Luan se estivesse jogando o que a gente sabe, o que ele poderia apresentar no time do Corinthians? E isso vai matando tanto no futebol mundial. Você tinha o Platini na França, Maradona na Argentina, Zico aqui no Brasil, Loto Matheus lá na seleção da Alemanha. Tá acabando os meios, tudo. Badio, Zidane, todo mundo, os camisas 10, os caras estão matando pra botar agora, pra jogar com a perna trocada pela beirada do campo. E o futebol brasileiro tá seguindo essa onda. Aí o professor Vanderlei fala que Wilson fala assim, o que meu passo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mesmo, porque era um jogador diferenciado. Não era lá atrás que segurava, não, era do meio pra frente. E ganhou, olha só. Agora, e o mais preocupante, né? Porque jogou com o time titular,
Desgastou os principais jogadores pra quinta, que é o clássico contra o Palmeiras. Aí não, desgastou o quê? Aí não, você tá errado, Tico. Ué, mas ele não Se eles estão mortos pra jogar quinta-feira, 9h40, mas vamos ele pouco manda tempo todo inteiro. mundo embora, porque o atleta... Ó, o Renato Augusto. A gente vê o Renato Augusto tendo sequência? Até quinta não recupera? Ué, eu acho que eu não lembro do Renato Augusto ter jogado 4 jogos seguidos pelo Corinthians. Então, mas... Ele não jogou quinta passada já, né? Não, sim, mas é o que eu falo. Esse jogo hoje, eu acho que o pensamento do Lázaro foi o seguinte: bom, vamos pegar a Portuguesa, vamos ganhar pra fazer ponto, e depois o clássico, se tiver uma derrota, a gente já se garantiu. Porque ele usou todos os jogadores hoje. A Portuguesa é a lanterna do campeonato. Mas... Você não acha que ele pode chegar desgastado pro clássico contra o Palmeiras? O clássico, ele vai botar todo mundo. Você é maluco, vai abrir com o time reserva contra o Palmeiras, tá louco. Lá não, reserva não. Mas eu digo, você não acha que o Renato Augusto pode não chegar na sua melhor forma? Porque já jogou o jogo de hoje. Estamos em fevereiro. Se o cara tá morto em fevereiro, então em dezembro acabou. Mas é a minha preocupação com o Renato Augusto. Não, eu acho que o futebol brasileiro... os mais velhos demoram um pouquinho mais, mas vai fazer o quê? Tem que jogar, ué. Os europeus jogam aí, gente, uma pegada diferente. Se você... olha a escalação do Paris Saint-Germain que perdeu ontem contra o Mônaco. Ele vai ter um jogo agora contra o Bayern de Munique. Eu estava olhando a escalação, a cavalaria do Bayern de Munique que jogou ontem. Os caras vão estar tudo de novo, um jogo muito mais intenso, de muito mais... Os caras vão estar tudo jogando. O Barcelona acabou de estar jogando agora. Vai jogar pela Liga dos Campeões. Pode ver lá, se não vai estar todo mundo. Claro que vai. Ontem eu vi o Real Madrid sendo campeão do mundo. O Benzema tá machucado. O quê? Foi pra lá e jogou. O ataque do Palmeiras hoje foi completo. Podia chegar assim, não, vou me poupar que eu tenho um jogo aí contra o Liverpool. Foi pra lá jogar. O Palmeiras descansou alguns titulares, né? Não jogou com Não, o Palmeiras só descansou o Gabriel Menino. O Mike, o Marcos Rocha, o Murilo. Mas o Murilo, o Luan já era titular também. O Gabriel Menino. Não, o titular é o Murilo. Zé Rafael e o Hendrick, que entrou depois. O titular é o Murilo hoje no Palmeiras. Mas o Luan 5 titulares não começaram. O Luan sempre foi titular. O Luan não compromete. Mas o titular é o Murilo hoje, né? Não, o Palmeiras entrou sem 5 titulares hoje. Mas no brasileiro... Se você olhar o time que vinha jogando, né? No regional é assim mesmo. No regional você vai mesclando o time. O Rogério, por exemplo. O Rogério tá mesclando sem parar. Por quê? Porque ele quer achar um time melhor para disputar o brasileiro. Falou, eu vou dar oportunidade para todo mundo mesmo para achar um time melhor. Que para a segunda fase... De novo, o departamento médico está cheio. São Paulo vive com o departamento médico cheio. Porque né? para a segunda fase, esses grandões vão passar, exceto o Santos, né? Que a gente não sabe, né? Tá perigando, né? Tá perigando, mas os grandões passam. Ganhar o clássico hoje. Aí você vai mesclando. No clássico, não. Você vai ver. Quinta-feira, o Palmeiras vem com o melhor time e o Corinthians vem com o melhor time. Mas o Palmeiras tem mais liberdade para fazer isso. Comparado com São Paulo e Corinthians, o Palmeiras tem mais tranquilidade para poder fazer. O Corinthians hoje, ele tinha uma outra questão que ele não podia, não dava para ele mesclar, tá? Porque ele vem de uma derrota muito feia para o São Bernardo. Jogando nada. Ele, normal. O totó do São Bernardo. Segundo jogo horroroso, né? Horroroso. Então, ele tinha que voltar com os titulares hoje para dar uma resposta, né? Corre o risco. Perde quinta, perde hoje. Chega no clássico com que moral? Agora não ganhou do mesmo jeito, né? Sou eu que sou muito exigente ou é preocupante o nível do futebol brasileiro? Porque, cara, é muito jogo ruim. A gente falou, inclusive, agora que o Fausto narrou o jogo do Palmeiras. Palmeiras é o melhor time do Brasil hoje, na minha opinião. Até melhor que o Flamengo, porque tá junto há mais tempo. Mais organizado. Tem o treinador que tá há mais tempo. Outro jogo horroroso, também, de manhã, hoje. Agora... É muito raro a gente ver jogo bom no futebol brasileiro. Você vai ver, a gente vai chegar até o fim do ano, a gente vai ver, no máximo, uns 10 jogos que a gente vai falar. Caraca, jogos bons. É isso aí. Não, veja a seleção. Veja a seleção brasileira. Isso não tem nada a ver com saudosismo. A coisa que eu mais odeio é negócio de saudosismo. Eu não sou do meu tempo. O meu tempo é hoje. Meu tempo é... Essa expressão, no meu tempo, é uma coisa errada demais. Meu tempo é hoje. Estou vivo. Isso aí é idiotice, esse negócio de no meu tempo. Não é saudosismo, cara. Não existe saudosismo. Você pegou o meio-campo da seleção brasileira, Casemiro, Fred e Paquetá. É muito ruim. É muito ruim. Não é pouco ruim. Comparado ao que nós tínhamos. É muito ruim. Sabe, comparado a Falcão, Cerezo, Zico, só caiu muito. O Casemiro, pra posição dele, eu acho ele muito bom. O Casemiro, eu acho. É o Casemiro. Então, quer dizer, não tem nada de gente, sabe, Paquetá, Fred, é isso que nós temos em seleção. E o que você espera do futebol brasileiro? Aí as ideias, né? As ideias são colocadas. Ontem eu estava vendo
lá no Ninho, tranquilinho, viu? Tava tranquilinho depois. Vi todos os jogos, aí à noite eu fui dar uma esticada, aí tomei uns 4 garrafas de vinho, mas à tarde, à noite. Quanto? Tava vendo o jogo do Flamengo. Vamos lá, vamos falar um pouco do Flamengo. Ué, a gente vai falar do Flamengo ainda, mas você já quer ir pro Flamengo? Não, porque eu vou falar da qualidade de jogo. Você perguntou da qualidade de jogo. Isso, que também tem. Aí você vê Al Ahly e Flamengo. Tudo em busca do gol. Você vê que tudo em direção ao gol. Você pega o jogo do Real Madrid com o Al Hilal. Um jogo da hora, meu irmão. Todo mundo em direção àquele Banega, aquele negão em direção ao gol, todo mundo. Aí você vai tomar curso da CBF. Ah, por isso que eu tô aqui na PAN. Se eu vou tomar um curso desse aí, que eu olhar pros caras e vai cair, irmão, você já entrou. Pra jogar uma final, ser vaiado, criticado, elogiado. Os caras dão um curso e as ideias que passa pros jogadores que eles vão comandar, sabia? Não vê nada demais. O Vitória hoje pede de doce e mel, Jacuipense. Quem dá curso da CBF não tem história nenhuma, é isso que você quer dizer? Não é que não tem que ter Podemos falar direto. Eu falo por você. Não é os caras que vai lá. É por isso que o Renato Gaúcho dá risada de muita coisa mesmo. Eu te falo mais nos bastidores, tem uma galera aí que fala, viu? É que eles não falam, eu falo. Um monte de treinador, tudo importante, fala. Você já viu quem dá curso pra nós, Vampiro? Eu tenho um monte de treinador que é tudo aí jogador, amigo meu, me fala. Eu digo, vai. E aí vocês levam essas ideias pro campo, pros jogadores, e os jogadores também são culpados. Muitos jogadores são culpados. Ah, meu irmão, o cara ganha hoje, nada contra o salário e tudo, o cara ganha 500 mil, 600 mil, o cara vai assim, ó, vai ser poupado no final de semana, o cara, beleza. O cara fala, beleza. Aí eu vejo Messi, De Bruyne, eu vi Benzema, cara, o melhor jogador do mundo. Os caras falaram que os caras não dão valor para o Mundial de Clube. Benzema pegou um avião, foi para lá, jogou, Militão lá recebendo, tava machucado. Portugal, goleiro daquele, vai dizer, vou pegar um voo pro Marrocos. Vou ficar aqui, olho pela televisão, em Madrid ainda, vou pedir uma paella em casa, pega a nega véia, aqueles vinhos. Você foi para lá. Tava tudo lá, rapaz. É que falam muita bobagem, sabe? O Paris Saint-Germain virou uma fumacinha, deu uma fumaça lá com o nosso menino Marquinho, mas eles estavam jogando, eles tomaram o cacete no meio de semana do Olympique, foi eliminado da Copa da França, e ontem perdeu pelo Campeonato Francês. Olha, eu gosto de ver a escalação. Sabe o Suárez jogou agora no meio de semana? Sabe onde o Suárez jogou? Jogou lá no interior, lá contra o Caxias. Eu tava vendo aqui agora a escalação do Grêmio, o Suárez tá lá, o 9 é ele. Claro. O Nilson costuma dizer que o futebol europeu, os clubes europeus, têm verdadeiras seleções do mundo inteiro. Você viu os três... Não tinha um sul-americano decidindo o Mundial de Clubes. Era um clube europeu e um clube africano. Os 3 melhores do jogo... Não, asiático. Asiático. O Hilal. O Al-Ahly que é da África. Eu troquei as bolas. Do Saudita. O Al-Hilal Saudita. Os 3 melhores em campo, sul-americanos. Os 3. Os 3 sul-americanos, ou seja, o futebol europeu tem tudo, tem mais dinheiro, tem melhores estádios. Seleção mundial. Fausto Vera jogou hoje, vou poupar ele pra quinta-feira. Vera. Dá um exemplo, tô citando um exemplo assim. Os caras poupam jogador, que, com todo respeito ao craque Neto, essa frase dele, um monte de pé de rato, os caras tudo descansando. Rapaz. Se eu pago vai trabalhar quarta, domingo, pra aprender a jogar. Não jogam nada, isso são tudo poupados. Mas incomoda, não incomoda? Esse negócio do nível do futebol brasileiro hoje. Mas é isso que tem, muito amigo. jogo ruim, cara. A gente fica vendo o jogo, a gente acompanha vocês também na Jovem Pan. Às vezes nem tem o que falar. Que aí o narrador, né, fala, e aí, Vampeta? Ele tem que falar várias vezes a mesma coisa, porque não tem nada de novo no jogo. Não tem jogada. E pior não que tem. Deixa eu falar uma coisa aqui. O atleta brasileiro caiu a qualidade demais. Bota eu aqui, bota lá. Olha eu ali, ó. Eu tô ali, ó. Que loucura. E é ruim você falar do seu produto, aí não pode dizer que o jogo é ruim, senão o cara desliga e sai. E deixa a gente sem audiência. Mas é uma Aí tem que repetir toda hora a mesma coisa. Não, na tarde de hoje, não tá legal. Enganando o telespectador, ouvinte. Mas é muito jogo tá uma merda. Você não pode falar, pô. Senão o cara desliga, sai do ar e... Cara, mas vocês viram o campo que o Palmeiras jogou hoje ou não? Em Diadema? Não. Aquilo lá não pode ter jogo. Porque é da Copa São Paulo Não pode ter jogo, não pode ter jogo. Ali não pode ter jogo, cara. A bola quicava, o gramado, o goleiro tinha cascalho na frente da área. Isso aí não existe, entendeu? Isso também prejudica a qualidade. Principalmente num time de muita qualidade. Nós tivemos uma queda de qualidade técnica do futebolista brasileiro. O nosso pé de obra sempre foi o melhor do mundo, disparado. Disparado, a gente tinha o melhor pé de obra do mundo, era o pé de obra do atleta brasileiro. Eu sempre falava isso, a primeira escola de futebol do mundo é a escola brasileira. A segunda escola, a escola argentina. Mas nós tivemos uma queda técnica do jogador brasileiro assustadora. Mas em quantidade ainda é? Lógico que é. Eu acho que em isso reflete claramente em seleção brasileira. Reflete claramente. Você estava dizendo, foi o Richarlison, não foi?
É um centroavante razoável, sabe? O meio-campo lá com Paquetá, como é que é? Fred, é muito fraco. Passa. Então, isso tem que se arrumar uma fórmula de compensar essa ausência técnica. O que os europeus fizeram? Eles que tinham, tecnicamente, um futebol, qualidade de futebol bem menor do que a nossa, o atleta europeu, tecnicamente, você jogou lá, você sabe que, tecnicamente, era bem diferente do atleta brasileiro. O que eles fizeram? Eles evoluíram taticamente. Então, nós tivemos duas quedas. A queda tática, bastante no futebol brasileiro, e a queda técnica no futebol brasileiro. Então, com a queda técnica e a tática acontecendo, os jogos são ruins. É claro, isso é nítido o que está acontecendo. Eu acho que é mais uma covardia dos treinadores, sabia? Porque o Zé lembrou aqui, cara, quantos jogadores brasileiros se destacam na Europa? É porque eu acho que o treinador brasileiro ele tem tanto medo de ser demitido que ele joga pelo resultado. Ele não vai arriscar. O único que arrisca é o Fernando Diniz, e arrisca um pouco realmente. Agora, o resto não arrisca, cara. Eles estão preocupados com o resultado, para não ser demitido. O César Pereira fala aqui, sempre aqui nos programas, né? E principalmente esse jogo agora, nessa semifinal, que foi Flamengo e Al Hilal. Aí ele falou assim, não, peraí, é 11 brasileiros com Arrascaeta ainda, com o uruguaio muito bom contra 11 árabes, da Arábia Saudita, a maioria. Que ele falou que falaram... francês. Não, porque falavam muito que eram 8 da seleção da Arábia. Ele falou, pô, a gente tem jogador da seleção brasileira. Olha só, e aí foi um jogo... E a mesma coisa que eu tava vendo é Egito, cara. Uns 10 egípcios contra os brasileiros. Mais o Arrascaeta ainda, que é o uruguaio. Você não vê tanta diferença. Você viu? Antes é isso que eu tô te dizendo. É isso que você tá falando. Mas é isso que eu tô falando. O Al Hilal ainda tem jogadores internacionais. Não, e outra coisa, Maria, que é o destaque do Porto. Os egípcios não. O argentininho lá é bom de bola. Aí você pega o Mundial. Hoje mesmo o Brasil tá jogando. O Brasil, depois de 4 anos, 6 anos, o Brasil volta, a seleção brasileira sub-20 volta ao Mundial. Tava 2 mundiais sem participar. 2 fora. Indo, Venezuela, que pode ir de novo, eu tava vendo aqui. Equador indo, Equador dominando. A Argentina ficou de fora do Mundial, já não vai para esse ano, não classificou. Olha o nível. E outra, Vamp, o time do Al Hilal, o time do Al Ahly, jogando. Querendo jogar. Coisa que a gente não vê no futebol brasileiro. Vai um time mais fraco que o Flamengo pegar o Flamengo, vai jogar retrancado, não vai tentar jogar. E o Al Hilal jogou e ganhou do Flamengo. Eu acho que, por isso que eu gosto de ver a cavalaria quando eu vejo os jogos da escalação. A camisa, Nilson, está ainda lá, do gigante. A história. Só que quem veste a camisa... É muito ruim. É muito ruim, não quer saber. Tem jogador muito ruim. Vai. Tem um monte no Corinthians que vestia a camisa do Corinthians, aí não pode. Você pegar o São Paulo é a mesma coisa. O Botafogo no Rio é a mesma coisa. O Orejuela, né? O lateral direito, né? O Orejuela. Não pode jogar. Esse cara tá no Brasil, o São Paulo deu um contrato de 5 anos pra ele, resolveu a vida dele. São Paulo é campeão. E ele é emprestado pra todo mundo em volta. Não pode. E não é o cara que ganha 30 conto, 40 conto, não. Ele já foi pro Cruzeiro, já foi pro Grêmio, Atlético Paranaense tá no São Paulo de novo. Não, e erros são cometidos. Aí o São Paulo trouxe, como é que é o nome do rapaz lá, de meio campo lá? Galopo. Como é que você pode querer resolver a situação do clube trazendo Galopo? Aí eu vi o jogo hoje, Fausto, de manhã, o jogo do Água Santa e Palmeiras. O Palmeiras investiu 10 milhões de dólares no Flaco Lopes. E Merentiel. Tá virando Fraco Lopes. Ele jogou, entrou o menino lá, o Giovani, que joga muito mais que ele. Não, eu tô falando assim, 10 milhões. Aí sabe o que acontece? Quem manda contratar? Sabe quem manda? Eu sei que nem toda contratação vai dar certo. Mas é com a aval do Abel também, viu? O Pilhado aqui falou de treinador que não dá liberdade para os caras jogarem, mas aí o Vampeta sempre falou. Não, que não tenta jogar, nem dá liberdade, mas aí, Pilhado, entra o que o Vampeta sempre falou aqui. Falta também iniciativa dos caras. Se reunirem e falar assim, vamos jogar do jeito que a gente sabe jogar. Isso aí também os jogadores brasileiros acomodaram pra caramba. Não, mas aí eu discordo porque treinador hoje, se o jogador não faz o que ele manda, vai barrar o jogador. Mas tem isso também. não, o jogador não pode impor o que ele vai fazer. Pilhado, mas se ele render do jeito que ele acha que ele vai render, como é que você vai tirar o cara? Então já teve treinador de culhão. Já teve treinador de culhão que ele mandou você fazer alguma coisa e você fez totalmente diferente? Um monte de vezes. O Luxemburgo ficava me gritando, Vampeta! Eu tô sabendo o que é que ele tá falando quando tá comendo lá. Um dia ele falou... E quando passa a instrução na caderneta? Um dia ele pegou o Gilmar Fubá e falou assim, Deus o tenha, meu irmão. O pai já morreu. Deixa o Vampeta e o Rincon sair jogando, você só toca a bola para que tá com a meia preta. Ele tocou a bola pro juiz. Então é cascata. Tem muito treinador que não sabe. Tem treinador que reza pra não ter, sabe? Porque a semana cheia. Sabe o que é semana cheia? Sem nada, pra não ter que dar treino. Porque não sabe.
E é treinador de nome, viu? Mas então, Vamp, você acha que o problema maior são os treinadores ou os jogadores? Falta de personalidade de muitos jogadores também, né? Isso aí. Você dá um contrato hoje, nós fazer a equipe do Brasil, cara. Acomoda. Ela tem um contrato de 5 anos, resolve a vida, pô. Resolve a vida.